Então, eu queria chamar o Marco, tá aqui com a gente. O Marco é lá do Nordeste, João Pessoa, na Paraíba. Um cara querido que Deus colocou junto aqui pra gente caminhar, hospedado lá em casa. E muito bom. A Alana tá viajando, um abração da Alana lá de Floripa, diretamente de Floripa. A Alana hoje tá lá se liquefazendo em avó, e a avó é um ser liquefeito, né? Então, assim, então ela tá lá se liquefazendo, uma bênção fantástica lá, muito bom com as crianças. E aí estamos lá. Vamos fazer uma viagem agora, assim que terminar aqui, a gente vai viajar junto. Muito bom, viu? Uma alegria te receber aqui. Obrigado. E aí, assim, eu até tinha liberado, mas aí eu não vou liberar, não. Eu vou chamar o Cláudio para sentar aqui com a gente. Cadê o Nossa, meu Deus do céu. Não, sabe por quê? Eu tava pensando, a hora que a gente ia. Puxa, o Marco dá um testemunho assim tão alegre, tão bendito, a respeito do que o testemunho do Cláudio tem, essas conversas que a gente tem tido aqui, esse partilhar que a gente tem tido aqui, tem abençoado a vida dele. Então, nada mais justo do que, ainda que ele fica aí só de moldura aí hoje, mas já é moldura, uma coisa assim, maior. Então, é o seguinte, aqui você está emoldurado por duas pessoas que trabalham a arte. A arte da construção, da materialidade, tornar o visível invisível na arte da construção. São dois engenheiros. E o Cláudio tem essa engenharia da, da, da realização, da tradução, da materialidade, e Deus me chamou para a engenharia poucas vezes mais do subjetivismo. Por isso que nossas conversas têm sido boas no aspecto que a gente não cria para nós mesmos nenhuma obrigação. A gente chega para encontrar o abismo de cada dia, o rio de cada dia, para ver o que vai ser construído, o que vai ser feito a partir dessa percepção, não é isso? A sensação que eu tenho às vezes é que você é o cara que trabalha a fundação e eu vou e construo alguma coisa. É bem isso. Então é bem o subjetivo e o objetivo. Enfim, aí temos aqui agora o artista mesmo, assim, das concreções e das traduções no campo da poesia, Um artista que não faz conta de matemática. Vocês são artistas que fazem conta de matemática. Ou ele faz conta de matemática sem saber que está fazendo. Verdade. É compasso. E é matemática. Mas é rima. Para nós, engenheiro, é pura matemática. Vamos deixar eles pensar aqui. Aí, fantástico. E eu queria então fazer uma provocação dentro desse ambiente que eu creio que vai cooperar com. Eu tenho meditado muito, estou forçando para mim mesmo, para todos, um aprofundamento nessa conversa, porque eu estou vendo o que está causando na vida das nossas famílias, dos nossos filhos, que é estabelecer uma percepção clara do que é transgressão, do que é delinquência. A culpa de não transgredir está sufocando a arte. Está sufocando a criatividade. O nosso universo criativo, ele está ficando óbvio. Nós estamos sofrendo a obviedade daquilo que deveria ser transgressor. Se a arte, se a cultura, se a meditação, se a espiritualidade não apontar para transgressão, nós estamos escravos. Liberdade, libertação, propósito, implica numa ruptura transgressiva. Não há vida sem a condição transgressora. O grão de trigo que cai na terra tem que morrer.
A casca tem que quebrar. O germe tem que eclodir. Você só nasceu a partir de uma transgressão, não de uma delinquência. Houve uma penetração de um elemento firme, porém não rígido. Então vamos fazer a cena da fecundação. Uma penetração firme, porém não rígida. Transgressora, porém não delinquente. Uma pressão sem violência. Uma resistência sem oposição. Então, todo o processo implicou resistência, implicou penetração, implicou firmeza, contudo, não implicou violência, não implicou oposição. Então, a resistência tem que haver para o processo ser efetivamente transgressor, porém não se opor. E, em função da resistência, tem que haver firmeza, porém não violência. Amém, amados? É firme, mas não é rígido. Não é pau, espada, nem cacete. A forma como nós batizamos aí o que deveria ser só firme, mas nunca rígido. Por quê? Porque a firmeza e a resistência têm, por natureza, um caráter transgressor. Se a gente perde isso, nós entramos no campo da conformidade e da obviedade. Nós vamos ser replicantes, mas não vamos ser geradores. E aí nós vamos estar produzindo uma forma robótica. Então você pode juntar partes de vários lugares, sem nenhuma conexão genética. O que é um robô? Você pode fazer um robô composto de partes feitas em tudo quanto é lugar, de composição química, física totalmente diferente, e aquilo funcionar bem junto. Então nós estamos juntando partes que não comungam a natureza para produzir um resultado esperado. Então nós temos uma arte robótica. Tanto é que hoje nossa máquina pode produzir o quê? Arte. Poesia. E com muito mais propriedade comercial do que um artista. Estamos prestando atenção nisso ou não? Eu quero ler um texto aqui. Paulo escrevendo a Tito. E aí a gente vai passar para o Marco e você... Canta uma música. Não, nos provoque. Então diz aqui, Paulo escrevendo a Tito. Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Tito, meu verdadeiro filho. Na nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, de nosso Cristo e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de ter deixado você em Creta foi para que você colocasse em ordem o que ainda não está. Então, presta atenção. Paulo evoca uma natureza para depois desafiar uma ordem. Amém? Deus não coloca o desafio da ordem antes de tornar patente a natureza. A nossa natureza é sobre o natural. Então, a natureza humana é diferente da natureza dos animais. A cultura humana, como a gente já abriu conversando aqui, natural, ela é natural, animal, terrena, e se ela não for resgatada por um sobrenatural, se nós não transgredirmos o limite do natural, se nós não impusermos ao natural uma natureza sobrenatural, se a gente não transgredir na forma de ver a vida, nós vamos ficar reféns de uma desordem estabelecida pelo natural no lugar da ordem. Então o homem se corrompeu, o espírito morreu, a conexão espiritual se desfez, e aí o homem ficou só o quê? Natural. E ele, no seu natural, impôs uma desordem, em nome da ordem. Então nós estamos sendo ordenados
Nós estamos estabelecendo um padrão de ordem segundo o natural, sendo que nós temos que transgredir o limite do natural, voltar a viver sobrenaturalmente para a gente conseguir colocar em ordem. Porque o que nós estamos chamando de ordem é desordem, porque é uma ordem estabelecida a partir de um natural e não uma ordem estabelecida a partir de um sobrenatural. Então, se eu não transgredir os limites do meu natural, o que eu estou chamando de ordem é a mais absoluta desordem. Então nós estamos estabelecendo uma ordenação de obviedades, nós estamos produzindo obviedades em nome da ordem, nós estamos estabelecendo um padrão de ordem que aí quando a pessoa não quer se deter naquilo, ela cria uma delinquência. Então, em vez de produzir uma transgressão positiva, nós estamos produzindo uma delinquência negativa. Você não está formando um filho transgressor, enchendo ele de culpa e obrigação, você está potencializando um delinquente passivo, em vez de produzir um transgressor proativo. Vou repetir. Nós estamos transformando um delinquente passivo, porque tem as duas piores formas de delinquência. São a omissão e a delinquência do tímido. Toda omissão é delinquência, porque é feito em nome da timidez. E toda violência e controle é a delinquência do soberbo. Então a humanidade está sofrendo uma desordem de delinquentes omissos em nome da timidez e de delinquentes opressivos em nome da soberba. Sendo que nós temos que resgatar um sobrenatural para resgatar a arte, cultura, tudo. Fazendo um trabalho de quê? De transgressor. Então, todo esse discurso e essa reflexão, porque encontrar você reacendeu minha esperança na transgressão. E aí, você exorta, você apela, você exorciza. Não tem muito o que fazer. Mas nos Eu ajuda. queria mesmo era sair correndo. Mas como você não tem Mas como eu não a sou delinquência do time e nem vai bater em nós com violência, porque você não tem a delinquência do opressor, já não garanto. pronto, então acabou. Não, isso que você está falando. Bem-vindo à transgressão. Obrigado. E mais, hein? Deus conhece meu coração. A cultura brasileira só não está assim totalmente à deriva, porque nós temos alguns focos de resistência. E um deles é o Nordeste. E ainda existe aqui no Goiás e Minas Gerais um lampejo de resistência que está quase sucumbindo. Amém? Não desanimem da sua transgressão. Paulo, muito, muito interessante que você fala e me provoca demais. Inclusive, enquanto você começava a falar, eu falava, não, meu Deus, não deixe o Paulo pegar esse caminho, não. Vai me provocar no lugar errado, meu Deus do céu. Tanta coisa mais pacífica e amena para se conversar, mas o campo da arte é muito desafiador. Eu penso que para reforçar o que o Paulo fala sobre a natureza da arte enquanto uma ferramenta transgressora, né, de reconfiguração do comportamento social, eu penso em alguns exemplos. Por exemplo, o movimento Tropicália, que configurou boa parte do pensamento brasileiro até os dias de hoje, né? Tropicália ali, enfim, o movimento Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes com Rita Lee ali, né? Mas basicamente os nordestinos baianos, né?
impacto mundial. O Tropicália, ele começa a partir de obras de arte modernistas, né? Na verdade, até pós-modernistas, melhor dizendo, sobretudo do artista Hélio Oiticica. E tem um evento icônico desse momento do Tropicália, que é quando o Hélio Oiticica escreve na bandeira do Brasil: seja marginal, seja herói, se colocando contra uma série de coisas que não vem ao caso, mas uma delas ele estava se colocando contra a ditadura estética da arte, né? Que estava querendo conservar a estética da música brasileira dentro dos limites do violão de nylon, da bossa nova sudestina, né? Carioca, daquela coisa comportada, do paletó, da gravata, do cabelinho com gel. E Caetano e Gil tiveram experiências extras corpóreas fora do Brasil, assim, para além do nosso corpo brasileiro, né? Tiveram experiências com Beatles, e aí o Gilberto Gil um dia chega pro Caetano e fala: vamos misturar Beatles com Pífaro de Caruaru. Deixa eu pedir um favor, Daniel, quando você está falando aí, arruma para mim aí, para a gente colocar aqui uma estampa grande aqui da bandeira do Brasil. E no momento oportuno, vendo o que você está falando aí, do que ele escreveu lá em cima, a gente entendeu o desafio da nação brasileira numa vocação transgressora para a humanidade. E que nós estamos abdicando. A nação brasileira está cometendo a delinquência da omissão em nome da timidez, e por isso ela está se subvertendo na delinquência da opressão em nome da soberba. Nós temos hoje lideranças opressoras em função de lideranças omissas, e não estamos cumprindo um papel que é global. O Brasil está se ausentando de ser um elemento transgressor na cultura mundial, numa perspectiva redentiva e principalmente na arte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não, então, pega uma que não está amassada, vê se você acha uma bem estampada mesmo, bem gráfica. Eu continuando essa coisa do elemento transgressor da arte, quando o Hélio Oiticica se coloca ali como uma espécie de representante, porque o Tropicália foi mais do que música, né? Foi uma constelação de expressões artísticas. O Tropicália alcança o cinema, o Tropicália alcança a literatura, o Tropicália alcança, obviamente, a música, e enfim. Mas esse é um exemplo de como é que a arte empurra a sociedade para frente. Né? Como é que a arte, quando ela é utilizada para manutenção de um comportamento social, ela prejudica na estagnação do ser humano, né? Mais escravizadores. A gente tem outro exemplo que eu gostaria de dar também para vocês, que é o caso, por exemplo, da saída ali da Idade Média, né? Da Idade das Trevas. Qual que era a grande ênfase artística ali dos pintores nas telas, né? Nos pintores, nos artistas plásticos? A ênfase era o misticismo. Então, qualquer artista que quisesse vender sua tela, que quisesse estar no mainstream, ele precisava botar uma auréola, um anjo na tela. Alguma coisa assim tem que acontecer. Não podia ser uma tela ordinária. Não podia, porque isso não havia nenhum interesse. Quando é que a transgressão chega? Quando artistas, depois desse período, né, artistas realistas, humanistas, né, humanista não é a palavra certa, adequada no período histórico necessário, mas quando artistas realistas começam a produzir outro material de tela que retrata a vida ordinária como possível de ser bela, observada e assim, admirada, possível de ser admirada. Então, as telas começaram a ser pinturas de uma mulher no campo, lavando roupa, né? Ou de um homem no campo ali, arando a terra. Enfim, a gente tem um outro momento histórico de virada artística, que para mim é um dos mais importantes, que é o movimento do cubismo de Picasso. O que Picasso faz? Picasso está vivendo um momento já ali na efervescência do subjetivo, do subconsciente. Freud já falou, né? A coisa da psicologia está ali começando a se desenvolver, as ideias da psicologia estão começando a se desenvolver, a subjetividade está começando a se desenvolver de maneira muito embrionária e acadêmica ainda. Mas aí Picasso vai e faz um desenho absurdo, que é a tela de um olho maior do que o outro olho, um braço, uma perna.
E a gente tem reflexo disso até no modernismo brasileiro, com aquela pintora do Tarsila do Amaral, tem até uma exposição dela fixa lá no MASP. Então, o que é que o cubismo faz? O cubismo diz que existem outros pontos de vista sobre a existência que devem ser considerados. Por exemplo, o ponto de vista do meu subconsciente, né? Dos meus sonhos, dos meus ideais. Então, isso transgride, altera o comportamento social. Na sequência da Tropicália, nós temos a Bossa Nova, Bossa Nova. que era uma baita da transgressão, que era um ritmo arrítmico, Exatamente. que era uma coisa cantada em descompasso. Ou seja, há uma vocação brasileira. Não, inclusive, sobre a Bossa Nova, a gente tem a música do Tom Jobim, né? É pau, é pedra, que ele canta com Elis Regina. Essa música é o cubismo no Brasil. Exato. Porque o que é pau, o que é pedra, ele não vai explicar, ele só joga os Amado, elementos. isso aqui pode parecer que nós estamos aqui numa fumaça, mas é o seguinte, você não tem, não. Eu vou falar uma coisa grave aqui, você não tem noção do que isso está provocando nas famílias. Isso está provocando nas famílias. Por quê? Porque nós estamos formando seres conformados. A culpa de ter que dar certo está exacerbando o desempenho e está inibindo a reflexão. Nas culturas antigas, na Europa, lá antes da Idade das Trevas, quando uma família se reunia, eu vou falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, se alguém repetir isso com viés preconceituoso, repreende que é Satanás. Nas culturas antigas que queriam preservar a cultura, especialmente da transgressão, quando uma família se reunia para um sarau, quem expressava a arte são os filhos. Com o passar do tempo, o viés comercial, a obrigação do financeiro prevaleceu sobre o pensamento empresarial. Aí a cultura da manutenção prevaleceu sobre a cultura do crescimento da própria cultura. Aí eles começaram a substituir os filhos pelos escravos mais talentosos, que é o grande dilema do artista contemporâneo. Você ser visto não como membro da família, mas como um escravo que superdotado. Você até senta na roda como alguém que vai produzir entretenimento e não como quem vai traduzir a relação. E aí, quanto mais você vai avançando no extrato sociocultural, qual a figura que primeiro desaparece? Fala pra mim, irmão. O artista. A arte como forma transgressora. Então, vai demorar para encontrar algum filho ou filha aqui que está sendo estimulado ao quê? A arte. E sobre isso eu tenho uma provocação, porque a minha provocação vem agora. Eu não tenho resposta, mas a minha provocação pode suscitar alguma resposta aí por parte de vocês, até agradeceria demais. A minha questão hoje, enquanto alguém que produz a arte, né, a partir do chão do Nordeste brasileiro, a gente tem um coletivo lá chamado Coletivo Candeeiro. Nós somos um coletivo de 16 artistas do Nordeste todo. Nós temos produzido música a partir do nosso solo, da nossa vivência ali, e que expressa a nossa fé também. Veja bem qual que é a minha provocação, e me permita fazer essa provocação com todo o jeito do mundo. Pelo amor de Deus, me ajude a não ser mal interpretado. Não, tá. Não tô nem aí pra vocês. Eu quero... Tá. É o seguinte. A minha indignação hoje reside no seguinte fato. Eu tenho a impressão de que nós, enquanto cristãos brasileiros, né, sobretudo, a gente tem ignorado a necessidade da arte como uma ferramenta de estruturação social. E essa atitude de ignorância... Não é nem a necessidade, nós temos ignorado a condição
da arte como estruturação social. É. Porque se fosse necessidade, dava para substituir por outra coisa. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente ignora? Na minha perspectiva, vai lá. A gente ignora quando nós cristãos assumimos o seguinte discurso: tudo que tem hoje na arte contemporânea não presta. Tudo é ruim. Eu não gosto. Meu Deus do céu, o mictório de Duchamp. Como é que a pessoa faz uma exposição com o mictório de Duchamp? Como é que Duchamp faz isso? Nem era Duchamp o nome dele. Botou outro nome, nada a ver. Né? Como é que faz uma exposição com uma, sei lá, uma tela absurda, um ponto no meio da tela branca? Como é que faz isso? O que isso tem a ver? O que aconteceu com o balé clássico? Hoje em dia você vai assistir uma dança, o pessoal tá se tremendo no palco, não tá usando uma roupa adequada, não tem sapatilha, a roupa do dia a dia. E eles vão viajar pra Rússia, pro caramba todo. Pode falar caramba. Viaja para todos os lugares aí, fazendo. Então, o que aconteceu? Perdeu-se o padrão estético, perdeu-se a beleza, tá tudo horrível, nada mais presta na arte contemporânea. Os prédios de antigamente é que eram bonitos, os prédios de antigamente eram bem vistos, eram bem colocados, tinha muita coluna, tinha muito detalhe, tinha muito não sei o quê. Hoje em dia é um quadrado, que coisa horrorosa. Esse discurso, para mim, é uma afronta, inclusive, eu vou chegar nesse ponto, é uma afronta à teologia que eu abraço. Eu sou de teologia reformada, calvinista, rasgou aqui, só sai Instituto de Calvino. E na minha teologia, na teologia que eu acolhi no meu coração como sistema de interpretação das Escrituras, eu compreendo uma coisa chamada graça comum, que Deus está em todos os tempos, dispensando sobre todos os homens das suas dádivas, da sua graça. E se isso é verdade, quando eu digo que nada presta na arte contemporânea, eu estou botando o meu Deus fora do meu tempo. Isso não pode ser verdade. E principalmente fora da sua soberania. Exato. É como se Deus tivesse perdido a mão. Perdido a mão. Ele Deus perdeu a mão e agora que nós estamos aqui salvando Deus. Agora deixa eu propor uma coisa. Né? Nós estamos aqui salvando Deus, salvando o negócio dele. Vamos dar um jeitinho. Ele tem vacância, legou essa bagaça para nós aqui, e aqui agora nós estamos tendo que salvar Deus. Bagaça pode. Então, olha, a atitude do cristão diante da arte, ela é importantíssima. Porque, deixa eu dizer agora, eu vou terminar minha fala agora, porque eu quero muito ouvir o Paulo Júnior em cima dessa provocação, ouvir também o Cláudio em cima dessa provocação. Mas a minha fala vai acabar no seguinte ponto. A atitude do cristão diante da arte contemporânea precisa ser uma atitude de diálogo e de envolvimento visceral. Por quê? Porque no final das contas, meus irmãos, o que é a arte? A gente tem 300 mil respostas para isso. Eu vou propor só uma aqui. A arte é uma fotografia do seu tempo. Quando nós dizemos, cristãos, que a arte contemporânea é um absurdo e que eu odeio a arte contemporânea, nós estamos dizendo que nós somos um absurdo e que nós nos odiamos. Porque olhar para uma companhia de dança, dançando numa plataforma e viajando para a Rússia, sem sapatilha e sem a roupa adequada, é a vitória da favela. Isso deveria ser admirado. Porque alguns anos atrás, o balé e a dança e essas viagens estavam na mão dos magnatas. De gente que podia pagar para sua filha desde os 3 anos de idade e estudar balé. E ela tinha sapatilha limpinha, a roupa correta. Para estimular nessa pessoa um senso que de transgressão. De transgressão. De sobrenaturalidade. Agora, nós hoje, estamos formando pessoas cada vez mais naturais e cada vez mais óbvias. Óbvias. Nós estamos formando pessoas óbvias, cada vez mais naturais e cada vez mais em desordem. Usando isso em nome do quê? Da ordem. Pelo amor de Deus, isso não está afetando só o que ele chama de arte aqui, o que ele está falando do ponto de vista. Não, mas nossa liturgia, nosso rito litúrgico, nossas metodologias de teologia sistemática. Nós sistematizamos a única coisa do planeta que é por natureza sistêmica, nunca sistemática. Sabe qual é a única coisa não sistemática do planeta? Deus. Como que a gente vestiu uma roupa que sistematizou o entendimento de Deus? Amado, o dia que a gente conseguir sistematizar isso, nós
somos a divindade. Nada mais livre e desafiador do que conhecer a Deus como Pai. Essa é a arte. Glória a Deus. No nome de Jesus. O que está acontecendo com a gente? Posso fechar meu exemplo? Para te ouvir? Eu só quero fechar o exemplo do balé e dos prédios, dizendo o seguinte. No balé eu expliquei para vocês que existe um outro olhar. Existe essa possibilidade de você olhar para aquelas meninas que estão no palco e entender que a favela venceu. Entender que a dança agora ela está democratizada. Ela não está mais em posse dos magnatas que pagam para suas filhas. Alguém foi na favela e ensinou aquele povo a dançar. Eles não tinham a roupa certa. E isso tornou-se uma nova configuração e uma exposição de experiência. Uma exposição de resistência. E os prédios? Olhar para os prédios chiques do passado e admirá-los é maravilhoso. É muito bom. Mas vamos parar para pensar em quantas pessoas morreram e foram abusadas para que aquele prédio tivesse aquela sofisticação? Olhar para os prédios de hoje quadrados e mais pragmáticos é entender também que a sociedade evoluiu nas suas condições de trabalho. E que agora, para você fazer um prédio daquela magnitude, você vai ter que ter muito recurso. Porque você não pode mais abusar, você não pode mais matar, você não pode mais matar de fome, você não pode mais explorar, Para escravizar. fazer uma pirâmide dava para escravizar. Dava para escravizar. Era fazer um arranha-céu de 50 andares agora, não Então, dá mais pra você fazer quer isso. pagar o preço para ter o prédio do passado? Ou você quer olhar para o de hoje, admirar e dar glória a Deus e entender como fotografia do seu tempo? Até porque, Marco, vamos entender uma coisa. Tudo que está diante de nós e às vezes nos ofende, entenda como um gemido. Algumas coisas estão sendo colocadas na tela, algumas coisas estão sendo musicadas, cantadas. Isso é um gemido. A natureza à nossa volta está gemendo à espera que quem apareça? Os filhos de Deus. São os filhos de Deus que vão fazer a transgressão redentiva. Então não fica ofendido com a arte que banalizou, a arte que se perverteu, que está promissa. Não! Seja sensível a isso e entenda o gemido, há um clamor. E na omissão dos transgressores, nós temos a projeção dos delinquentes. Então a delinquência está ocupando o lugar da transgressão. Eu vou concluir dizendo o seguinte: havia um véu. Até a intimidade de Deus, está vendo que nós temos o terreno, o animal, o terreno e o demoníaco. Então o templo era mais ou menos assim. O templo era o comum, depois era o cognitivo, aí o espiritual. Se você não cruzar o véu, vira demoníaco. Então o véu era uma barreira, mas não era uma barreira sólida, de parede grossa. Era um véu de linho fino. E essa parede, pelo próprio Deus, ela não foi aberta, nem removida, nem enrolada, nem parafinada. Não, amado. Ela foi rasgada. Deus rasgou aquilo que ele mesmo mandou fazer. Há uma transgressão de alto a baixo. Você durma com esse barulho. Porque se fosse uma transição passiva, Deus mandava enrolar a cortina. Deus mandava puxá-la para o lado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mas aquilo que era sagrado, aquilo que representava risco de morte, quem passasse aquela cortina de qualquer jeito, morria. Deus mandou fazer o que com aquilo? Tem no Brasil de hoje um rabino que fez essa mesma provocação com uma outra metáfora. Ele diz que a alma é por natureza imoral. E aí, se você não prestar atenção no que ele está dizendo, vai achar que ele está sendo um delinquente. Na verdade, ele está provocando uma transgressão. Porque o que ele diz? Que a alma
ela luta para sair do universo do certo e do errado, que a alma busca discernir o que é bom. Ela transgride o certo e o errado. Esse é um grande desafio. Você acabou de dar um exemplo. E aí a arte me parece ser sempre o espaço que nos provoca a isso. No texto que você acabou de ler, de Tito, talvez para surpresa de muitos, Paulo diz assim, no mesmo texto, Tito está em Creta. Aí Paulo pega um poeta cretense e chama de profeta. Texto que Paulo Júnior leu aí, ó. Capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim a Tito. Um dos seus profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Ele termina dizendo, tal testemunho é verdadeiro. O nome desse profeta é um poeta, chamado Epimênides. Um poeta grego. Para um homem de cultura judaica, absorver isso e perceber num grego um profeta. Irmãos, colocar um texto de um poeta grego nas escrituras sagradas. Como palavra, ele faz a mesma coisa em Atos, como palavra de exortação. Paulo tá ou não tá o quê? Transgredindo. Pelo amor de Deus. O problema de colocar na Bíblia é o Nós seguinte. estamos formando rato de gaiola. Deixa eu dizer um negócio, Paulo. Gente que sabe rodar a roda. Fazer a manutenção do sistema. Em nome de Cristo Jesus, cuidado com os seus filhos. Eles não vão suportar a culpa do desempenho. Não estão suportando. Não estão suportando a culpa de ter que corresponder às expectativas. E manter a roda rodando. Não estão suportando. Porque nós não estamos matando o filho. Nós estamos matando o profeta nele. E o profeta é, por natureza, transgressor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E sabe o que Deus prometeu para cada mãe e pai aqui? Um filho e uma filha profeta. Sabe o que Deus prometeu para cada mãe e pai aqui? Um transgressor. Alguém que não se conforma. Isso é promessa. E vou falar uma coisa. Não perca seu tempo pedindo para Deus abençoar seus filhos. Porque filho de Deus vem abençoar de fábrica. Se ele foi parido pela sua carne, ele é maldito e não tem salvação para a maldição dele, porque tudo que é da carne para nada se aproveita. Mas se você crê que ele é um filho de Deus enviado para sua casa, esquece. Ele não tem que ser abençoado. Ele vem abençoar de fábrica. Você ora por você, para não escandalizar ele. Ore por você, para você ser fiel à vocação dele. E não encher a cabeça dele de culpa, fazendo dele um tímido, ou direito, fazendo dele um soberbo, arrogante, violento. Glória a Deus, irmão. Aleluia. O que é uma ponte? É uma transgressão. O que é um viaduto? O que é uma estrada? Fala para mim, o que é uma obra de arte, o quê? Transgressora da separação. Pura transgressão. Tanto é que o primeiro nome dos cristãos era o quê? Tem aí aqueles que estão transtornando o mundo. Amém, amados?